Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro síncrono, primeiro encontro síncrono deste ano, né? Então, é essa coisa meio doida que viramos o ano, mas ainda não terminamos o semestre. Então, uma matemática bastante avançada. E o que acontece é o seguinte, só para dar um panorama geral, né? Estamos rumo aí ao final. Então, se for para pensar, as aulas vão terminar em fevereiro, mas na prática isso dá um mês de aula, então a gente tem aí até um pouco menos, na verdade, de aula. Aguentem firme, tá? Não sei como é que foi de recesso de vocês. Jasmine, é uma excelente pergunta, na verdade, é a pergunta do milhão, né? E aí, como é que vai ser o próximo semestre? Né? Vai ser presencial? Não vai? Eu posso dizer agora são suposições, tá? Até onde eu sei, até onde eu fui informado, sim, vai ser presencial o próximo semestre. Porém, como estamos acompanhando aí ao redor do planeta, está um negócio muito louco, né? Então, uma nova onda, aquela coisa toda. Não sei como é que foi para vocês, espero que não, mas o meu final de ano foi bastante animado, então todo mundo aqui em casa gripado. Então, 2 semanas de H3N2 para a galera toda aqui. Então, foi bastante conturbado. Então, eu diria que todos aqueles planos, né, famosas promessas de final de ano, ah, eu pretendo colocar as coisas em dia, esse recesso agora vai ser ótimo para fazer um monte de coisa que eu deixei acumulada, que nada, foi basicamente para se recuperar. Então, sequelas da gripe, foi bem puxado, nem me falha, também estou me recuperando. Na verdade, hoje, aí, o primeiro dia, na verdade, tive uma aula agora antes e agora de vocês. Descobri que é um pouco complicado ficar falando a aula inteira, então, vez ou outra, vai ter algumas crises de tosse, mas dá para encarar, estou melhor, tá? Mas foi bastante conturbado. Então foi um final de ano aí bastante atípico em relação à saúde e ao mesmo tempo preocupa, né? Preocupa esse panorama geral, como é que vai ser o semestre que vem, não sei, tá? Realmente não sei, mas só dando continuidade às informações que foram passadas é que sim, até que realmente mude algo de fato, a pretensão é que ele se inicie presencialmente. Como é que vai ser isso para os alunos, tá? Se vai ser obrigatória a presença de vocês, se vai ser possível um sistema híbrido, alguma coisa desse tipo, não sei informar, tá? Realmente não sei. E arrisco a dizer até que dificilmente alguém vai ter uma certeza sobre essas informações, pelo menos para agora. A gente está vivendo um clima que as coisas são muito recentes ainda, então, daqui para março, muita coisa pode mudar ainda, tá? Então, lembrando que ainda teremos um carnaval antes, então tudo pode mudar radicalmente. Vamos torcer para o melhor, né? Aquela coisa toda, que todos aí encarem esse próximo ano com muito mais saúde, com um panorama muito mais positivo, mas as coisas ainda estão muito incertas. Vamos ver. E complicado, tá? Qualquer coisa que eu afirme aqui vão ser palpites, então é difícil. Como é um conteúdo gravado, eu vou evitar tecer qualquer futurologia, tá? Mas é difícil realmente prever como é que vai ser o próximo semestre, sendo que ainda estamos terminando esse, mas veremos. Então vocês com certeza serão informados com antecedência, mas apenas transmitindo que até onde eu sei, é esperado que o próximo semestre dê início presencialmente. Se isso, pelo menos para os professores, tá? Se isso vai se estender para os alunos também, não sei dizer. Então, aí daí qualquer outra opinião seria suposições. Para a galera que não está escutando, quando entrar na sala, pergunta se você vai querer ter acesso à parte de escutar, digam que sim e façam um teste. Isso, coloque a opção de escutar. Deu certo? Legal. Quem não conseguir, tenta. Pode dar um refresh na sala. Depois coloca a opção que quer escutar, faça o teste de áudio, aquela coisa toda. Beleza? Muito bem. Então, enfim, final de ano aí conturbado, algumas coisas se mantêm atrasadas, tá? Mas vamos retomar, vamos dar continuidade ao semestre. Espero que
as coisas aí sigam para o melhor. E estamos chegando ao fim, né? Então, por bem ou por mal, estamos aí na nossa reta final. Temos algumas atividades ainda, inclusive algumas pendentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho da agenda. E não posso dizer do próximo semestre ainda, mas dessa disciplina eu posso dizer, pelo menos para agora, o que temos para hoje, o que ainda vai vir nos próximos dias até o final deste semestre. Isso eu consigo dizer com mais certeza um pouquinho maior. Estamos de casa nova, né? Como vocês devem ter percebido, estamos aí, assim como vocês estão também, estou passando por um processo de experimentação, algumas pessoas ainda sem me escutar, coisas desse tipo. Então, espero que dê certo, espero que estejam conseguindo acompanhar a aula. A dinâmica não é muito diferente, tá? Mas eu sei que é um ambiente novo e sempre leva um aprendizado. Muito bem, vamos lá. Então, para iniciar aí, logicamente, né, os votos de Feliz Ano Novo. Então, por um ano melhor, com mais saúde, tudo que há de melhor para todos nós, né? Vamos torcer aí sempre para coisas positivas e que as coisas deem certo. Olá novamente, né? Sejam bem-vindos ao nosso retorno, a esse retomada de semestre, né? Bastante atípico, então é um negócio que eu sempre comento que minha cabeça ainda não funciona muito bem com essa coisa que fechamos o ano, mas não terminamos o semestre, então é algo que eu fico condicionado a entender essa coisa. Peraí, tem pessoas me chamando. Diga. Diga, Daniel. Dá para falar, mas quando você entra, você tem que dizer que quer usar o microfone. É um negócio um pouco burocrático. Quando você entra na sala, você tem que dizer que gostaria de usar o microfone. O padrão é você entrar no mudo, mas depois é só clicar no microfone e você pode falar. Isso. Tá aí a galera com dicas aí. Mas não estou pregando aí. Isso, tem como reativar. Isso mesmo. Eu não estou pregando censura a ninguém, tá? Vocês têm o poder de voz, sim. Só precisam habilitar na sala, tá? Eu não posso fazer isso por vocês, infelizmente. Eu não tenho como ativar. Eu acho que eu não tenho, tá? Eu acho que eu não tenho como ativar o microfone de vocês, mas vocês entrando com a opção ativada do microfone, vocês podem falar sim. Inclusive tem uma mãozinha aqui também, ó. Vou ativar aqui, vamos lá. Eu já ganhei alguns high fives na aula anterior, então vocês têm a opção de levantar a mãozinha caso vocês queiram falar. Sim, vamos responder essa pergunta, por mais que seja para me sacanear. Sim, antes da pandemia, o semestre terminava antes do Natal. Sim, as condições normais de temperatura e pressão, os semestres terminavam no início de dezembro, na verdade. Então, a não ser casos de greve, tá, coisas atípicas que bagunçavam o calendário, o padrão era terminar geralmente no início de dezembro. Então, os semestres já se encerravam por essa época. Então, de uma maneira geral, é muito raro ter aula em janeiro, tá? Então, opa, alguém quer falar? Microfone. Então, era muito raro ter aula em janeiro, a não ser que por conta de greve, algum outro atraso no calendário, é muito raro ter aulas durante o período de janeiro. Por mais cedo que comecem as aulas, era início de fevereiro, tá? Então, enfim, janeiro é uma época bastante atípica. Não, relaxa, tranquilo, só porque eu ouvi aqui uma microfone e achei que alguém queria falar. Muito bem, né? Então vamos lá, retomando, né? Então vamos tentar relembrar de onde a gente parou. É o que eu sempre explico que eu venho da ideia que isso é feito para os alunos, mas na verdade é para eu mesmo conseguir relembrar. Então, de onde paramos, de onde estamos, para onde vamos. Vamos lá, tentar relembrar então nossa última atividade, tá? Aquela do final do ano que foi mostrada para vocês. Vamos tentar recapitular de uma maneira rápida, tá? Então, a nossa tabelinha de cores, tá? Então, basicamente, preenchê-la, como vocês já devem saber. Então, já foi compartilhado com vocês a tabela toda. Enfim, o resultado final esperado. Então, tá aí o gabarito. E, na sequência, uma outra tabelinha um pouco mais desafiadora, tá? Essa aí mais recente, inclusive.
aquela combinação de cores está de acordo com a caixa de lápis de cor de vocês, então especificar qual foi a caixa de... Opa, alguém quer falar? Diga lá, Euda. Não, problema nenhum, problema nenhum. O importante é só ter a garantia que você tem a mesma estrutura, né? Então, desde a tabela anterior quanto essa agora, só ter essa garantia. Entregar as duas juntas? Sim. Como é que eu faço para entregar mais de um arquivo? Vocês têm algumas opções. Vocês podem combinar os dois em um PDF, então é uma possibilidade. Vocês conseguem criar uma pastinha, colocar os dois arquivos dentro, compactar, enviar o arquivo compactado. Vocês podem colocar um arquivo maior com uma do lado da outra, enfim, tem algumas possibilidades aí, tá? Então, é para entregar as duas? Sim, é para entregar as duas. Ah, e agora eu esqueci uma das duas. Deixa eu explicar um ponto importante, tá? Vocês têm no Siga a possibilidade de acrescentar um arquivo, só que é importante notar que cada vez que vocês fazem um upload de arquivo, ou seja, vocês enviam esse arquivo novo, ele automaticamente sobrescreve o antigo. Ou seja, vou dar um exemplo. Eu já enviei a tabela anterior, então agora basta eu enviar um novo arquivo com essa tabela? Não, porque se você for enviar um novo arquivo com essa tabela, ela automaticamente vai sobrescrever a anterior, ou seja, vai substituir o arquivo antigo e vai deixar só esse. Então não é algo que complementa, ele substitui. Isso é importante, tá? Então, nesse caso, vocês precisam criar esse PDF, essa pastinha compactada, o que for, para quando vocês trocarem esse arquivo, já ter a garantia que estão enviando os dois arquivos agora. Porque se vocês enviarem só o complemento, ele não adiciona, ele substitui. Isso é importante, tá? Então, sim, tem que entregar os dois? Sim. Eu posso entregar só um deles para complementar o outro? Não, não é possível, tá? Ele simplesmente sobrescreve o arquivo anterior. Então, ele substitui o que já foi enviado. Certo? Muito bem, então essa tabela agora mais recente, tá? Então, como eu tinha comentado, vocês preencham qual a caixa de lápis de cor que vocês utilizaram, a quantidade de cores, e a partir delas, esperando que vocês tenham 12 cores, tá? Em caso tiver menos, tudo bem. Caso tiver mais, vocês escolham quais são as melhores 12 cores de vocês e faz essa combinação de horizontal com vertical, fazendo justamente a junção dessas cores. Uma camada de cores através dessas colunas, depois vão aplicar a camada de cores nas linhas e, por fim, uma terceira camada das colunas, novamente reforçando esse padrão de cores. Seguindo, eu vou passar isso rápido, tá? Porque em teoria já foi explicado, mas se alguém tiver com dúvida, é só dizer. Do nosso cronograma, tá? Então, retomando coisas que já foram entregues. Atividade 5, dia 11 de janeiro, se entrega hoje, tá? E aí, na visão de futuro, atividades 6 e 7, que vão ser explicadas ainda hoje, e por fim, o nosso bloco criativo para fechar a disciplina. Entrega pelo SIGA, aquela coisa toda, enfim, atividade 5 de cores, entrega até hoje, aquela coisa toda. E, rapidinho também, em paralelo, para quem está acompanhando e está também participando, temos os desafios de desenho. Então, os desafios de desenho que foram espalhados aí ao longo do semestre, já tivemos alguns, tá? Então, desafio 1, silhueta. Então, basicamente, reproduzir este desenho. Desafio 2, blocos sombreados. Então, esse das caixinhas, que faz a profundidade, adequando tanto perspectiva como luz e sombra. E, por fim, o desafio 3, que é justamente o que a Débora está sofrendo, é a paleta de cores, que é conseguir reproduzir aquela paleta que vocês vão gerar através do site. Então, vocês vão gerar através do site, aí vai ter uma combinação de cores específica e através da combinação das cores, vocês vão tentar chegar nas cores que vocês conseguiram escolher através daquela paleta. Vocês podem utilizar a atividade de cores como base, porque afinal já é uma combinação das cores da caixa de lápis de cor de vocês, e aí vocês dão uma olhada mais ou menos qual caixinha que se aproxima mais, já para usar essa dica na combinação das cores de vocês. Faz parte. A vantagem, assim, como é um desafio, é opcional, né? Então não é obrigatório, vocês não são obrigados a participar.
Mas quem quiser aquele famoso pontinho extra, né, sempre é bom. Entrega de trabalho pelo SIGA, aquela coisa toda. Lembrando, tá? Desafios 1, 2 e 3 até dia 11 também é hoje. Eu sei, acabou concentrando várias coisas, né? Então, temos aí tanto a atividade de cores, atividade 5, como os 3 desafios. Lembrando que ainda temos algumas atividades para entrega e também mais um desafio que ficou de fora, mas ele ainda vai ser retomado em breve, tá? Em breve que eu digo que nessa quinta agora eu já vou mostrar para vocês. Aulas remotas, então, temos a mudança, tá? Vamos para o bloco digital. Esse bloco digital ele vai e vem. Vocês vão ver que ele vai ser apresentado agora, depois vai deixar de lado, mas depois ele volta na quinta-feira num PDF que vai ser compartilhado com vocês e depois na próxima terça eu explico com mais calma e mais cuidado para vocês, mas já é um conteúdo que vai ser apresentado tanto hoje quanto nesta quinta em formato de PDF, vai ser entregue para vocês terem uma ideia das próximas atividades. Mas hoje vamos explicar um pouquinho algumas delas. O bloco digital ele vai permitir, apesar de não ser algo obrigatório, ele vai permitir combinar algumas coisas. Nesse primeiro momento, vocês vão ter que entender o seguinte: a gente vai conseguir juntar essa questão da forma com a luz e sombra, que justamente garante que essa forma consiga se transformar em um volume. E aí esse volume agora ele vai ser combinado com essa carga de informação de cores. Como que a gente junta isso tudo de uma maneira que não seja tão difícil ou, pelo contrário, uma maneira mais prática para apresentar isso? O professor deu tudo errado na minha mistura de cores. Qual delas? Atividade de cores, atividade 5, é? Então, algumas delas vão ficar escuras mesmo, tá? Isso é esperado. Agora, todas ficaram pretas e realmente tem algo muito errado. Tem algo muito errado. Depois a gente tem que ver com calma. Depois compartilha com a gente para a gente ver quais são exatamente essas que deram completamente errado. Ah, a combinação do roxo em si, ela é bizarra, tá? O roxo a Débora colocou de uma maneira muito mais direta que o roxo realmente é horrível. Ele é uma combinação bem ruim de ser feita mesmo. A dica que vale é aquela história. Não aplica muita força, tá? Então vai combinando um pouquinho de cada uma das cores, mas o roxo ele é mais temperamental. Então essa parte combinar certinho cada uma das cores, até porque tanto o vermelho quanto o azul eles concorrem, né? Então é difícil equilibrar cada uma das duas, mas ele é uma das cores mais temperamentais. No círculo é para usar só 3 lápis? Então, não é obrigatório. Tiveram alguns de vocês que acabaram sendo mais guerreiros que fizeram o círculo inteiro só utilizando os 3 lápis. Mas a princípio, como vocês já trabalharam anteriormente as cores secundárias e primárias, no círculo vocês podem fazer a combinação só nas terciárias, que seria justamente juntar as secundárias com as primárias, mas vocês podem utilizar as cores puras mesmo, do próprio lápis de cor, não precisa fazer a combinação através das 3 cores primárias, não é obrigatório. Se quiser arriscar, fazer o círculo inteiro com as 3 cores primárias, ok, mas não era obrigatório. Jasmine aí já, decepção total, de nenhum deu certo. Eu só usei os 3, ficou ruim, mas é isso. Beleza, é assim, a vida ensina, né? A Jasmine agora está concordando que talvez o problema não seja os lápis, seja ela mesma. O problema de ser, assim, a vantagem de ser o problema do lápis é que a gente pode jogar fora e comprar outro. A parte ruim de ser a gente é que não tem como a gente se jogar fora e comprar outro, né? Então, aí também tem que conviver. Eu usei as 3, beleza. Sempre que precisar de uma frase motivacional, é só dizer. Espera aí, pessoas me ligando na aula, só um minutinho. É, vai saber, né? Então, o mercado negro aí pode estar evoluído nessa parte de clones, né?
Enfim, seguinte, para quem já fez com as 3 cores, e meio que não faz sentido se arrepender em relação a isso, paciência. Então, eu não vou fazer outro mesmo, vai esse é o é o que eu tenho e é o que eu vou usar, beleza, ok, tá? Para quem não utilizou as 3 cores, por exemplo, eu utilizei uma cor já com a secundária pegando diretamente do lápis, não tem problema, era esperado, tá? Justamente tentar só fazer essa combinação das terciárias, já que as primárias e secundárias realmente fora do círculo, não tem problema, tá? Mas para quem encarou com os 3 lápis ali, raiz total, fez do zero, ok também. Não vai ter nenhum tipo de benefício, tá, professor? Eu apanhei pra caramba, eu fiz simplesmente com as 3 cores, eu mereço mais nota. Não vai ter nada disso, tá? Então, é avaliado. E aí cabe a cada um de vocês decidirem se vão utilizar essas 3 cores primárias para fazer tudo ou não, se vocês vão combinar com outras cores. Aí vocês que decidem. Beleza? Ok? Mais dúvidas? Alguém consola a Jasmine, por favor, para ela não desistir, nada disso? Diga. Pois é, Jasmine, temos que avaliar aí como é que você anda combinando essas cores. Assim, eu diria que o verde ele não é tão complicado. A sugestão que eu dou, de repente, é você tentar adequar o tom mais claro primeiro, então nesse caso o amarelo, e aí depois você aplicar o azul por cima. Não, a sugestão é não aplica tanta força, tá? Então, por exemplo, se você for fazer a primeira camada de amarelo, não aplica o amarelo com muita força, até porque depois você vai tentar aplicar o azul por cima, não vai misturar muito legal. Então, um pouquinho, tá? Bem fraco. O amarelo primeiro, o azul. Se achar que ainda não ficou muito legal, mais uma camada de amarelo, mais uma de azul, e assim por diante, até você conseguir os tons. O que você pode sentir, justamente, o quanto que você aplicou de cores, ou seja, se o teu verde acabar ficando muito amarelado, você tem uma porção maior de amarelo do que de azul. O inverso, se você achar que vai ficar muito azulado, é que você acabou carregando mais no tom de azul do que do amarelo e assim por diante. Para conseguir o equilíbrio, você vai justamente aplicando o que falta. É uma metáfora, chega a ser uma piada eu fazer qualquer metáfora com culinária, já que eu sou péssimo na cozinha, mas enfim, é algo que você como se você estivesse dosando o sal ou o açúcar, tá? Você vai experimentando e vai vendo, precisa de mais sal, precisa de mais açúcar, e você vai experimentando, tá? A cor segue o mesmo padrão. Se você vai vendo que ela está puxando mais para uma, você tem que compensar com a outra e assim por diante. Então você vai ajustando. Isso, você vai fazendo nessa técnica super precisa ou não do olhômetro. Então você vai olhando, vai tentando ver para que cor que está puxando. Agora é aquela história, tá? Você combinou amarelo e vermelho, você combinou amarelo e azul, tem que seguir para uma das duas. A minha está ficando marrom. Tem alguma coisa errada aí, tá? Então, seja o lápis, seja a folha, tem alguma coisa muito errada. Então, vai ficar, de repente, um verde mais amarelado, mais azulado, ok, é esperado. Vai ficando um laranja mais amarelado, mais avermelhado, ok, é esperado. Mas vai ficando uma outra cor fora dessas, aí realmente a gente tem problemas, tá? O roxo relaxa, tá? O roxo ele realmente é um pouco mais temperamental, até porque, como eu disse, o vermelho e o azul, eles acabam sendo muito equilibrados, não tem esse tom mais claro nesse caso, e aí a mistura, principalmente se o lápis de cor de vocês não ajudar, tá? Acaba sendo bem mais difícil de conseguir combinar. Testa essa questão de lápis bem apontado, tá? Camadas bem fracas, vai intercalando um lápis com o outro, moderação, não aperta muito e vai testando, tá? E aí, justamente com os resultados, você vai avaliando para qual cor está puxando mais, vai tentando fazer esse equilíbrio e vai intercalando. As outras sugestões, tá? Tá até no material compartilhado, mas é aquela história de tentar fazer movimentos circulares, não aplicar muita força, combinar geralmente o tom mais claro primeiro como base, depois aplicar o mais escuro por cima. Lembrar de sempre não aplicar força em nenhum deles e vai ajustando. Sim, folhas, tempo chuvoso é terrível, tá? Mas tentar as folhas mais secas possível, tá? Então, folhas úmidas realmente atrapalham. Então, justamente nessa parte até do lápis realmente conseguir aplicar a camada na folha corretamente, não é muito legal, tá?
Beleza. Assim, prazo é tudo, né? Temos até as 23h59. Então, boa sorte. Beleza? Vamos lá, mais dúvidas? Podemos avançar? Pô, Jasmine, numa frase de superação total, é assim: se você não for como eu, você consegue. É isso sim que é o coach de sucesso. Sem problema. O problema maior que eu diria não vai ser nem no círculo cromático. Eu diria que talvez o problema maior você vai ter na outra atividade, que é justamente combinar as colunas com as linhas. Porque se você for intercalando diferentes fabricantes, na hora de ficar misturando esses lápis, talvez tenha um pouco mais de problema. Não chega a ser um problema muito grande, tá? Mas eu diria das duas atividades, qual complica mais? Eu acho que a segunda é um pouco mais complicada nessa parte de mistura, até porque vocês misturam muito mais lápis do que a primeira. A primeira do círculo cromático não deveria ser tão complicada, exceto aí o violeta. Pô, o desafio é desafio, né? Aí se a gente começa a criar muitas concessões nos desafios, aí é um efeito dominó, porque cada hora um vai querer minimizar a dificuldade e aí complica. Aí realmente vai gerar aí uma corrente aí de reclamações de quem já entregou o desafio da maneira devida. Podemos seguir? Deixa eu explicar então, voltando rapidinho, tá? Então, combinando forma com volume e com cores, fazer uma luz e sombra colorida. No caso de software, tá bastante indiferente o software que vocês tiverem interesse em utilizar. Eu não ensino, eu não cobro software, então fiquem à vontade para escolher o que vocês tiverem já algum conhecimento, tiverem alguma ideia, ou mesmo tiverem uma facilidade maior de uso. Para quem gosta do Photoshop, mas ao mesmo tempo quer trabalhar na legalidade, ou ainda não tem acesso ao computador da empresa para instalar coisas desse tipo, então, por exemplo, uma sugestão é o Photopea. O Photopea ele roda via browser, tá? Ele é bastante inspirado no Photoshop, vamos colocar dessa maneira. Então, ele é bastante inspirado, então tem uma interface muito semelhante com a do Photoshop, inclusive teclas de atalho, etc. Dá para fazer também, ou seja, dá para fazer essa atividade para vocês entenderem via browser, para teste, coisas desse tipo. Ele não é o software mais estável, tá? Até porque ele roda via browser, mas funciona, dá para fazer numa boa. Isso que eu vou mostrar para vocês, dá para fazer tranquilamente nele. Vou mostrar um exemplo, tá? Então, pegando coisas que já fizemos, por exemplo, retroativas. Então, volumes geométricos com valores tonais aplicados, ou seja, os famosos volumes com luz e sombra. Então, coisas que vocês já fizeram, tá, manualmente. Se for pegar um exemplo desses, eu já acompanho o chat rapidinho, tá? Eu não consigo fazer duas coisas. Então, se for pegar esses volumes com esses valores tonais aplicados, essa volumetria, essa luz e sombra aplicada, beleza? Como que eu faço para colorir esses volumes de uma maneira que seja rápida e fácil? Muito bem. Teoria das cores, tá? Só um segundinho. Aproveitar aqui, aproveitar que durante o meu engasgo eu acabei lendo a frase da Débora. Débora, isso acontece demais, tá? O que eu posso dizer é o seguinte: infelizmente a famosa traição do olhar, né? Porque computadores e geralmente quando não são notebooks você tem até um controle um pouco maior disso, não muito, tá? Mas você tem um controle um pouco maior. Mas PCs, por exemplo, de torre, esse tipo de coisa que você usa, um monitor, é muito comum a qualidade do seu monitor não ser muito boa, ou às vezes seu monitor ser muito bom, mas ele está descalibrado, qualquer coisa desse tipo, que ele vai afetar as cores. Ou seja, se para nós que a gente está enxergando aqui a nossa realidade, então é difícil dizer que o vermelho que eu vejo na tela não condiz com o vermelho que eu vejo no meu celular. E isso é muito comum, tá? Na verdade, assim, são raras as vezes que você usa
Não precisa ir muito longe, tá? Por exemplo, aqui a aula que eu estou dando para vocês, eu estou acompanhando em 2 monitores, e os meus 2 monitores, eles não batem perfeitamente, tá? Por mais que eu tenha calibrado, por mais que eu tenha ajustado os dois, não é 100% fiel um para o outro, tá? Então tem diferença de cor. Então, fato. Se eu for somar o celular a essa galera, então, por exemplo, fechar esse trio, vai ter variação de cada um deles, tá? Isso é muito comum. Então, se eu for pegar qualquer dispositivo digital, de uma maneira geral, tela do monitor, tela do notebook, a tela do celular, a tela da televisão, então tudo isso vai ter uma variação de cores, tá? O que é complicado nesse caso? Em quem confiar. Então, nesse caso, nessa equação toda, eu diria que não é 100% garantido, mas que você tem uma segurança um pouco maior, seria confiar no celular, por exemplo. Então, o celular, ele deveria ter o padrão de cores ali um pouco mais fiel, porque em teoria ele já deveria vir regulado, deveria vir, tá? Não é uma segurança, não é uma garantia. E Samsung, por exemplo, padrão Samsung, ele deixa bastante saturadas as cores, tá? Então fica aquela cor muito viva, muito destacada, muito forte. Então com certeza vai ser uma cor muito mais chamativa do que a tela do teu monitor. Isso é esperado, tá? Então é algo que o celular já faz propositalmente. A Apple, por exemplo, então se for pegar iPhones, você vai ver, se comparar a tela de um Samsung com um iPhone, você vai falar, pô, o iPhone é muito sem vida, né? Então, justamente não, porque a Apple ela satura menos as cores e a Samsung um pouco mais. Até curiosidades, então, no último, agora o iPhone 13, você tem a possibilidade de utilizar perfis de tela, e aí você pode deixar a tua tela tão saturada quanto um Samsung, por exemplo. Então, é algo que eles fizeram justamente para ter essas telas mais chamativas, então mais destacadas, mas não tem melhor ou pior, tá? Tem características. Como é que eu posso ajustar isso, tá? Isso é bastante complicado, não tem uma resposta simples, tá? Basicamente, a resposta simples seria: você precisa calibrar o teu monitor. Ponto. Como fazer isso? Então, tem dispositivos, tá? Tem acessórios, tem um acessório chamado colorímetro, aranha, tudo tipo de coisas mais técnicas que você aplica um negócio com ventosas na tela, e aí justamente isso vai fazer um conjunto de cores, tá? Ele vai fazer essa leitura, etc. Ele vai ajustar esse padrão de cores. Mas é algo técnico que custa caro, etc. Tá? Não vai rolar. Como é que eu posso fazer de uma maneira mais simples? Hoje temos a internet que facilita muito as coisas. Então, uma sugestão que não, talvez não a mais prática, mas com certeza a mais barata, é você ver qual o modelo do teu monitor e aí procurar em fóruns, preferencialmente confiáveis, tem uma galera que geralmente compartilha as configurações. Então, falar um padrão de cores legal para o teu monitor é esse. Então, brilho em tanto, contraste em tanto, o ajuste de cor, o R, o G e o B em tanto. Então, geralmente você encontra isso. Ou, além disso, tem a galera que usa as configurações de fábrica, mas os ajustes já pré-programados para o Windows, para o macOS, para seja qual for. E aí você simplesmente instala o perfil de cores daquele monitor e ele já meio que ajusta para vocês. Essa é a resposta simples e fácil, tá? Se for analisar, se for mais crítico em relação ao padrão de cores, tudo influencia, tá? A iluminação do quarto, da sala, do ambiente que está inserido a tela do computador vai influenciar. Então, o ajuste, por exemplo, coisa que a gente tem hoje para fadigar menos o olhar, por exemplo, eu tenho o ressecamento da retina. Então, eu tenho que usar o filtro amarelo. Então, você ativa o filtro amarelo, de imediatamente, quando você a liga, parece que a tela fica completamente amarela. Você fala, nossa, está horroroso isso. Mas depois o teu olho vai acostumando, tudo chega uma hora que você nem percebe, é aquela coisa que a gente tinha conversado na aula de cores. O branco ele volta a ser branco. Na verdade, não que ele volta a ser branco, mas é que teu olho entende que aquilo é branco, então teu cérebro te trapaceia. Mas aquele filtro amarelo, ele deixa o branco amarelo, então mais amarelado, diria. Mas enfim, são vários fatores que podem deturpar as cores. Adiantando, tá? Vamos resumir. No teu caso, Débora, se você se baseou na tela do teu monitor
e viu que isso não está 100% compatível ao que você fez depois no teu celular, relaxa. Fica tranquilo, é assim mesmo. Só dou a dica para vocês tomarem cuidado com isso no futuro, tá? Quando tiver que fazer um ajuste de cores, por exemplo, numa interface, de alguma coisa que vocês tiverem que fazer esse ajuste, justamente desse padrão cromático, ter essa noção que talvez a tela de vocês não esteja calibrado da maneira devida, tá? Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Como testar, como garantir, é sempre muito complicado, tá? Então, é um negócio bem mais técnico, bem mais difícil, mas que vale vocês terem esse cuidado em saber que talvez, e muito provavelmente, os monitores da casa de vocês, principalmente quando for esses de torre de CPU, tá? Provavelmente ele está descalibrado. Notebook também acontece, tá? O que eu diria que notebook, assim como o celular, você tem uma garantia maior que o fabricante ajustou daquela forma. Não que seja um bom ajuste, não que seja uma boa qualidade de tela, tá? Mas você tem pelo menos essa garantia que o fabricante já mandou ali com uma certa configuração, um certo cuidado. Mas tem muita diferença, tá? Quando voltarmos para o presencial, um exercício legal de vocês fazerem é assim, tentar comparar quando vocês estiverem no laboratório de informática, uma tela com a outra. Vocês vão ver que não bate 100%. Então é bem complicado. E olha que lá são modelos iguais de equipamento, tá? E ainda assim tem variação. Quando você junta isso a uma infinidade de modelos, tá? De fabricantes, etc., o negócio desanda, tá? Mas por enquanto não se preocupem tanto com isso. Mas sim, tenham noção que tem bastante diferença. Nível de brilho, nível de contraste, nível de saturação, tudo isso afeta, tá? Depois vale vocês fazerem um ajuste em casa. Eu, por exemplo, deixo, por conta do ressecamento, né? Eu deixo o brilho muito baixo, então é um negócio que é justamente para não agredir os olhos, porque senão fico coçando loucamente, ter que usar o colírio loucamente, que senão o olho fica muito irritado. Beleza? Voltando, essa parte está complicada de explicar, mas voltando de novo, vamos lá. Então, tentando juntar, tá? Justamente essa parte dos volumes geométricos com essa parte da colorização, como eu poderia colorir esses volumes de uma maneira simplificada, que não me desse tanto trabalho, a não ser que fosse dar um retrabalho de aplicar as cores junto com a volumetria, né? Então, como que a gente poderia fazer isso? Exemplo. Então, escolhendo cores complementares, vamos utilizar o exemplo cores complementares, onde a gente vai utilizar uma cor específica para os volumes geométricos e uma outra cor para o fundo. São cores complementares, só para vocês terem uma ideia. Então, beleza. Cores complementares escolhidas que vão ser aplicadas nas determinadas imagens, ou seja, no caso do cubo, o cubo vai ser azul e o fundo dessa imagem do cubo vai ser laranja. Mesma coisa para a esfera, por exemplo. Então, a esfera vai ser roxa e esse fundo vai ser amarelado e assim por diante. Então, para cada uma delas vai ser aplicado. Volumetria está aí, então já tem as informações de luz e sombra e a parte das cores no padrão chapado, tá? Sem a volumetria, vai ficar dessa forma que está aí. Então, basicamente, volume aplicado com uma cor e o fundo com outra. Como é que eu integro uma coisa com a outra de uma maneira automatizada, que não me dê trabalho? Vamos ver. Aplicando o resultado, tá? Digitalmente, a gente atinge esse resultado. Como é que foi feita essa magia negra, né? Então, como é que foi feito isso? Dá para fazer da maneira tradicional, por exemplo, eu pintando, deixa eu voltar para o resultado. Dá para fazer da maneira tradicional de quando eu for pintar os volumes, já aplicando a volumetria, as cores, lógico que dá. Mas quando você já tem a volumetria feita em preto e branco, isso te dá menos trabalho. Então você já junta isso com a camada de cor chapada, já respeitando essa volumetria. Então, pergunta: como colorir digitalmente pelo processo de mesclagem de cores por camada? Então, não sei se vocês já viram isso em autoração, mas enfim, tem um esquema que vocês podem aplicar as camadas de uma maneira que vocês usam o processo de mesclagem
E com isso você já tem um resultado imediato. A ordem dos fatores, neste caso, altera o produto. Mas considerando, exemplo A, que a camada colorida fica por cima. Vamos pensar assim, nas camadas, na sobreposição de camadas e na ordem delas, ou seja, a camada de cores vindo por cima. Então, tá aí a metáfora. Vou pegar a camada de volumetria por baixo, ou seja, aquele preto e branco, onde trabalha a luz e sombra está por baixo. Eu aplico essa camada de cores por cima e eu utilizo uma mesclagem de camadas nessa camada colorida. Um software qualquer, tá? Exemplo aí de Photoshop, quando for utilizar a opção de camadas, você pega a opção, coloca cores. A camada colorida, você simplesmente ativa o modo de mesclagem para cores. Está pronto. Então, você já consegue a imagem pronta. O inverso. Se você jogar a camada com os tons preto e branco, monocromáticos, na verdade, tons de cinza, por cima e a camada de cores por baixo, você não pode mais aplicar a opção seleção de cores. Não vai dar certo, tá? Então, valores tonais por cima, camada de cores por baixo. Nesse caso, você aplica luminosidade. Justamente você vai traduzir esse claro e escuro por baixo. Para quem não entendeu nada, deixa eu mostrar no software. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Cancelar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Fica mais fácil. Deixa eu colocar aqui na outra janela, só um segundinho. Fiz os dois exemplos. Vamos lá. Pronto, carreguei aqui a tela. Então, estou com a tela do software, tá? Só para explicar para vocês. Estou com duas camadas, não sei se dá para enxergar, mas está aqui no cantinho, tá? As duas camadas. Vou desativar uma camada de cores, tá? Ativada, desativada. E a outra é a camada com a volumetria através dos valores tonais, certo? Então, justamente o que eu estava discutindo com vocês. Pegando, selecionando essa primeira camada, eu simplesmente vou nas opções, e aí eu posso ciclar, tá? Eu já estou adiantando algo que eu já ia explicar, mas enfim, só para vocês entenderem. E aí eu posso ajustando. Se eu selecionar a camada de cor, já está feito. Então, basicamente, já está pronto. A galera está comentando aí do exercício de cores, né? Já já eu acompanho vocês aí. Mas aqui, voltando, então. Vou tirar a opção, tá? Vou deixar normal. Vejam, as cores estão chapadas. Deixa eu dar zoom em uma delas, tá? Deixa eu pegar o cubo aqui, só para vocês entenderem mais próximo. E aí, lembrando, a volumetria está por baixo, tá? Então está aplicada essa camada por baixo. Estou simplesmente aplicando cores chapadas. E aí eu coloco a opção de cores. Pronto. Já automaticamente esse cubo ficou colorido, sem esforço nenhum, tá? Só para fazendo as camadas aqui. Aplicando a camada de cor chapada. Faço de novo, sem problema. Vou colocar. Não tem feitiçaria, tecnologia. Vamos lá. Beleza, ó. Vamos tentar entender o seguinte. Como é que eu poderia fazer cada um desses, tá? Então, não tem problema. Eu poderia selecionar aqui cada uma das faces, tá? E poderia pintar isso com uma cor qualquer, tá? Deixa eu só pegar a cor de cima, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, se eu fosse pintar de azul, e aí eu poderia ir pintando aqui de azul, aquela coisa toda, mas eu teria que ficar ajustando os tons, enfim, ia dar o trabalho danado. Como é que eu posso fazer isso de um jeito mais fácil?
Então, simplesmente eu pego, aplico esse desenho por baixo, que inclusive pode ser aquele desenho que vocês fizeram, tá? Dos volumes geométricos através dos valores tonais. Então, basicamente, volumes já sombreados. Fizemos. Coloca isso por baixo. E aí, por cima, você simplesmente aplica uma camada de cor chapada. As cores são chapadas. Eu não estou mexendo nas cores, tá? Eu estou simplesmente mexendo na opção de mesclagem das camadas. E aí eu venho aqui e escolho a opção cor. Pronto, está pronto. A ordem dos fatores, tá? Nesse caso, a camada de cores chapadas está no fundo. Então, a ordem das camadas modifica o resultado, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Mas deixando a camada colorida por baixo, aplicando essa camada preta, tons de cinza por cima, e aí eu tenho que modificar, não mais para cores, mas eu vou colocar em cores, tá? Se eu colocar em cores fica desse jeito, fica errado, tá? Nesse caso, como a camada monocromática está por cima, eu simplesmente aplico luminosidade. Se vocês forem comparar, dá exatamente, eu estou alternando as abas, tá? Mas dá exatamente o mesmo resultado, então sem modificação nenhuma. A diferença é que a camada colorida está por cima, a outra camada monocromática está por cima. Então, a diferença é a opção de mesclagem que eu utilizo. Um utiliza cores, que é justamente a colorida por cima, e a outra luminosidade por cima. Eu preciso ficar decorando essas coisas? Não. Vocês podem simplesmente ficar testando. Então, vai testando uma por uma. Se eu usar essa, fica assim, fica assim, fica assim, fica assim, até ver qual realmente fica correto. Aí vocês vão testando uma por uma. Inclusive, às vezes vocês acham algo que é errado, mas que cria um efeito desejado. Você fala, pô, não era isso que eu queria, mas essa ficou bem legal. Beleza, então vocês podem utilizar. Dá para fazer por mapa. Tem diversos outros processos, tá? Estou dizendo uma das possibilidades. Não quer dizer que é a única, não quer dizer que é a mais correta, ou ainda que a melhor solução, tá? Não existe isso. Vamos lá, voltando para a apresentação. Depois eu vou estar compartilhando isso com vocês, tá? Fiquem tranquilos para quem não entendeu nada. Compartilhando. Então, tem outras opções de mesclagem, tá? Como eu mostrei para vocês agora já. Então, vocês vão ver que dá para fazer outras combinações que, logicamente, vão gerar outros resultados, tá? Que podem ser diferentes do que vocês buscam, mas que ainda assim resultados que podem ser interessantes porque vocês precisam e assim por diante. E, dito isso, aproveito da temática dos artistas que é o Modiar de hoje para justamente apresentar o Adgranov. Então, o Adgranov ele usa esse processo, tá? Na verdade ele usava, não usa mais tanto, mas ele já fez esse processo, que justamente qual uma das vantagens desse processo. Então, tá aí algumas artes que ele faz, tá bastante quadrinhos, trabalhou como artista conceitual do filme do Homem de Ferro, etc. Então, uma das vantagens é justamente você poder trabalhar com a volumetria não com todo o espectro de cores. Você consegue trabalhar a volumetria monocromática, ou seja, simplesmente com tons de cinza, e depois aplica as cores com esse processo de cores chapadas. Então você não perde duas vezes o processo. Então você faz a luz e sombra uma vez só, e até na verdade você tem ter que pensar em luz e sombra com tons de cinza acaba sendo mais fácil do que você ter que pensar em tudo com cores, e depois simplesmente aplica esse processo de cores chapadas por cima, aplicando efeitos de camada. Um outro exemplo. E ele faz algumas mesclagens, tá? Dá para ver que, por exemplo, ele faz a luz e sombra. Nesse caso, você pode fazer digital ou manual, tanto faz. Depois aplica digitalmente esse processo com cores chapadas, tá? E dá para fazer algumas experimentações depois com o cenário de fundo, etc. Inclusive, ele tem um tutorial que ele mostra um pouco desse processo. Então, ele faz a line art, então do desenho, tá? Nisso ele aplica, e é a parte que ele demora um pouco mais, justamente aplicando a volumetria nesse desenho todo. Então ele aplica toda a parte de luz e sombra nesse desenho. Depois vejam que o processo de cores é relativamente rápido, porque ele está simplesmente trabalhando cores chapadas. Então nessa parte
Percebam a diferença, tá? Então, o detalhamento da luz e sombra dele nessa imagem que está no canto inferior direito, com a parte de cores chapadas que está no canto superior esquerdo. Então, vejo que é muito mais simplificado essa parte das cores, mas o resultado final, combinando as duas, justamente essa do canto inferior direito, ele consegue adequar essas duas camadas do volumetria trabalhada com tons de cinza junto às cores chapadas coloridas. E aí depois ele faz algumas outras experimentações, tá? Ele fez a textura com grafite, por exemplo, manualmente, depois aplicou isso no fundo e também ajustou uma cor para essa camada. Então, é uma combinação bem legal desse processo. Aí, logicamente, coloca um efeitozinho ou outro, destaca um brilho, etc. As disciplinas aqui são extremamente intercaladas uma com as outras. Impressionante. Tem alguns recursos, justamente essa é uma das propostas de mostrar de como vocês podem associar essas diferentes coisas. Não é algo obrigatório, tá? Não é vocês são obrigados a fazer desse jeito, mas isso pode vir a facilitar justamente as próximas atividades que eu vou apresentar. Então, por que eu estou falando disso tudo? Justamente para mostrar uma dica que vocês podem vir ou não seguir. Calma, segura, calma, relaxa. Mas só mostrando algumas dicas que vocês podem ou não seguir para as atividades que serão apresentadas, certo? Momento de paz agora. Vamos relaxar, pensar em coisas boas. Calma, respirem, tirem essa maldade, essas agonias do coração. Mensagens de despedidas. Semestre chegando ao fim, né? Então, sempre uma divisão de águas, né? O copo pode estar meio cheio, pode estar meio vazio. E coisas boas, foque em coisas boas. Vamos lá, né? Então, para fechar, né? Para fechar o semestre, vamos lá. Atividades finais. Agora a coisa pega, né? Vamos lá, vamos tentar ver. Aguentem firme, tá? Estamos quase chegando no final. Então, aquele fôlego, aguentem firme, tá quase. Concentra. Muito bem. Atividades 6 e 7, tá? 6 e 7, vamos para o modo difícil. Nosso bloco avançado da disciplina. Então, estamos chegando ao final. Está na hora de exigir um pouco mais, né? Então, pode chegar a intimidar um pouco de vocês. Mas vamos lá. Então, chegou o momento que vocês vão ser desafiados. O momento motivacional, então, hoje é bastante importante para a aula de hoje. Insista, persista e nunca desista. Então, temos a frase do Walt Disney: se você pode sonhar, você pode fazer. Em toda dificuldade existe uma oportunidade. As frases que são bastante discutíveis: mar calmo nunca fez bom marinheiro. E, logicamente, esse quadro super motivacional, principalmente com um dedão, que possui um dedão. Então, ele é o melhor. Tranquilo, de boa, Adriano. Tá aí a frase: sim, eu posso. Então, confia. Confia. Muito bem. Sim, a aula fica gravada. Fica gravada, sim. A parte das cores, na verdade, ela estava simplesmente. Pensa assim numa estrutura de jogo, onde você tem aquela fase que é um tutorial para o chefe final. Então, é basicamente isso. Então, a etapa das cores acabou treinando vocês para justamente essa etapa agora que vai ser desafiadora. Mas calma, vamos chegar lá. Então, é muito terrorismo, mas nem é isso tudo.
Vamos tentar entender o seguinte, isso é bastante importante para o que vocês vão utilizar, inclusive é o pré-requisito de cores que vai ser aplicado na atividade. Conforme já tinha dito, tá? Só um adendo, para quem tiver dificuldade em relação a cores, fica aquele mesmo pacto que a gente já fez para as atividades anteriores, tá? Ou seja, não me sinto confortável em executar a atividade de cores por algum problema que eu tenho. Então, como que eu faço? Você simplesmente não participa dessas atividades e aí a tua média é recalculada, excluindo esses trabalhos que aplicam cores, tá? Para quem quiser se desafiar, para quem quiser testar, fica à vontade. Entenda o seguinte, círculo cromático, cores análogas são aquelas cores vizinhas, cores próximas umas às outras. Então, aquelas cores que estão na lateral do círculo. Cores complementares são aquelas que estão contrárias ao círculo, tá? Então, quando você está olhando de frente uma para a outra. Então, pode ser das laterais da frente, não precisa ser diretamente da frente, mas enfim, cores contrárias. Cores complementares. Muito bem. Isso é fundamental para as próximas duas atividades, tá? Cores análogas, cores complementares. Pronto. Atividade 6. 6 e 7 se combinam, tá? Atividade 6. Harmonia e contraste. Vocês vão criar um desenho autoral da seguinte forma. O personagem precisa ser criação minha? Não. Você pode fazer um Naruto, você pode fazer um Pikachu, você pode fazer um Lion, você pode fazer um He-Man, você pode fazer quem for, copiando já um personagem previamente pronto, não precisa ser criação tua, porém, o desenho precisa ser teu. O desenho é teu. Não precisa ser uma criação tua, mas o desenho é teu. Pode ser manual, pode ser digital, da maneira que vocês acharem melhor. Mas o desenho é de vocês. Vocês não podem pegar uma imagem da internet e utilizar aquela imagem. Vocês precisam redesenhá-la. Então, o desenho é autoral. O desenho é de vocês. A criação em si não precisa ser de vocês. Não precisa ser um personagem que vocês criaram. Pode ser um personagem que eu criei? Pode, sem problema nenhum. É obrigatório ser um personagem que eu criei? Não, não é necessário. Entender a inversão? Vocês podem utilizar um personagem de vocês, eu até acho mais legal, mas não tem a obrigatoriedade. Assim como não vai influenciar na nota. Ah, o personagem foi eu que criei, então eu mereço mais nota. Não, não vai ganhar mais nota por conta disso. Certo? Primeira etapa, ok. Segunda etapa, cores análogas, personagem e cenário. Vocês vão escolher uma paleta de cores para aplicar no personagem e no cenário. Essas cores vão ser análogas. Cores análogas, próximas uma das outras. Vou explicar já já em relação a isso. Desenho, técnica livre, tá? Vocês podem utilizar manual, digital ou combinar os dois, como vocês acharem melhor. Não entendi nada, nada. Eu vou reprovar nessa disciplina. Lascou. Meu Deus, eu estava achando que eu estava tão bem. Não entendi nada que o professor falou. Nada, nada. Absolutamente zero. Vamos de novo. Vamos com mais calma. Círculo cromático. Cores próximas são cores análogas. Cores análogas. Figura e fundo vão utilizar cores análogas. Importante notar que estou falando de uma paleta de cores análoga, não necessariamente uma cor chapada, uma cor monocromática, ou seja, esse exemplo é só para vocês entenderem, mas não é o melhor exemplo. Então, ele não está extremamente correto, pois ele está usando simplesmente uma cor para o personagem e uma cor para o fundo. Não é essa a ideia. A ideia é usar uma paleta, tá? Já já vou explicar isso melhor. Lembrando que as cores não devem ser monocromáticas, tá? Então, por mais que vocês peguem cores análogas, por exemplo, eu vou utilizar o amarelo e o verde. Pronto, meu personagem vai ser amarelo e o fundo verde. Não é só isso, tá? Isso aí vai ficar muito monocromático. Poderia ser, por exemplo, um Pikachu que é amarelo com a floresta no fundo verde? Pode, mas vocês podem explorar mais cores. Vocês não precisam ficar só nessas duas cores, desde que elas sejam análogas, cores análogas. Vou mostrar exemplo? Vamos mostrar exemplo.
Paletas de cores análogas, percebam. Então, se a gente for nos extremos, tá, do laranja e o verde, logicamente que elas começam a se contrastar mais, pois elas estão mais afastadas uma das outras. Mas nessa escala que vocês escolheram, todas elas são análogas, pois uma está do lado da outra no círculo cromático, mesmo que os extremos não se combinem tanto assim, ou seja, o verde com o laranja já ficam complementares. Mas calma que a gente explica isso melhor. Sites, tá? Aqueles sites todos que já foram indicados para vocês, não só podem, como devem ser consultados. Não precisam ficar apanhando, pensando de cabeça qual cor que é a análoga do amarelo, qual que é a cor análoga do laranja, qual a cor análoga do roxo. Use o site, pô. O site já traz todas as informações para vocês. Então, seja quais forem, não tem problema nenhum de já trazer isso pronto digitalmente. Pelo contrário, se a ferramenta existe, ela facilita a vida de vocês, pode usar. Pense que aqui é uma prova de matemática onde você pode usar a calculadora. O importante não é a parte de você ficar apanhando de fazer a conta de cabeça ou não. É simplesmente pegar esse resultado e aplicar da maneira devida. Beleza. Paleta de cores. Lembrando, as cores são análogas, não necessariamente monocromáticas. Exemplo, temos um personagem que ele explora mais de uma cor e temos um cenário que explora mais de uma cor. Então temos cores análogas na composição toda, porém não é uma cor só para o personagem, uma cor só para o cenário. Certo? Isso é importante. Beleza? Sim, a maldição está em todos os patos. Podemos ver outros exemplos? Podemos, e eu vou fazer ainda melhor. Melhor do que eu ficar mostrando exemplos, vou pegar exemplos de trabalhos de alunos para mostrar que é possível. Escala de cores análogas. Percebam, foge bastante do monocromático. Foi pego através de um daqueles sites? Com certeza. Então, se aqueles sites já fazem combinações de cores análogas, vocês não precisam ficar apanhando para ficar pensando nessas combinações. Escala de cores análogas. Imagem feita com cores análogas. Personagem e cenário. Toda a composição com cores análogas. Certo? Conseguiram entender? Eu evito ao máximo mostrar exemplos, tá? Mas pelo menos isso aí ilustra bem o que é esperado. Certo? Ficou muito massa, né? É, muito bom mesmo. De aluno, tá? Podemos seguir? Não, eu sempre exijo o melhor de vocês. Essa é a esperança. Esse é o espírito de Natal. Outro exemplo. Cores análogas, certo? Cores bem vibrantes, na verdade. Exemplo. Personagem e cenário utilizando cores análogas. Pode. Deixa eu tentar ver se eu entendi a pergunta. O que tem que predominar é a paleta, certo? Pode ter alguma cor fora dela que não predomine? Então, na verdade, tenta se restringir à paleta. Quando você começa a explorar muito fora da paleta, você não tem essa garantia que toda a tua escala é análoga. Então, você pode correr o perigo de alguma cor, mesmo que seja só um detalhe, você acabar pegando algo que não seja necessariamente análoga. Então, é um risco que você corre, tá? A sugestão é que você tente se manter àquela escala. Se você precisar clarear ou escurecer a cor, tons monocromáticos da cor não tem problema, mas você tentar ampliar essa paleta, é aquela história, tentar fazer isso de cabeça é sempre um risco, né? E eu particularmente acho um risco desnecessário. Vocês podem utilizar os softwares e aplicativos à vontade. Pode testar a combinação de cores que for. Outro exemplo? Outro exemplo?
Então eu tentei trazer a quantidade de estilos e exploração de paletas o mais variado possível, tá? Para vocês verem que tem várias situações e os alunos que acabaram decidindo. Isso não é algo que eu determino, vocês vão determinar. E no caso, pode variar saturação e brilho, mas é para evitar. Exatamente. Olha, o Eudo falou bonito, vou repetir essa frase. No caso, pode variar saturação e brilho dentro da mesma cor, mas é para evitar matiz, certo? Perfeito. Um aluno desse já merecia um 10. Perfeito. No desenho em si, pode refazer uma cena já existente, desde que o desenho seja teu, e teu que eu digo, não precisa ser criação tua, mas toda a composição já previamente pronta, você está simplesmente copiando? Pode, pode. Ah, eu estou simplesmente reproduzindo um desenho já existente. Pode? Pode, sem problema nenhum. Não precisa ser necessariamente a tua versão do desenho, mas o desenho é você que está fazendo. O desenho é teu, tá? Mesmo que a criação em si não seja tua. Beleza. Mais um exemplo? Jasmine, diga. Agora é a hora. Diga. Qual a dúvida? Esse é muito legal, né? Às vezes a gente pensa muito complicado, mas a simplicidade cria uns resultados muito legais. Estou assistindo um desenho aí, dou pause e quero desenhar aquela cena. É cópia? Cópia, sim. Você está copiando, né? É cópia. Você pode copiar? Copiar você pode. Você não pode pegar essa captura de tela e usar no teu trabalho. Não, isso você não pode. Mas se você for redesenhar essa cena, seja ela qual for, você pode. Você está fazendo. Então é o famoso copia, mas não faz igual. Tipo, pode copiar à vontade. Nesse caso, você pode até copiar igualzinho, mas desde que seja um desenho teu, você fez. Que você não pode pegar, achei essa imagem agora que está aí no slide. Achei essa imagem linda, vou pegar ela e vou colocar como se fosse meu trabalho. Não pode, tá? Aí já não pode. Agora, você copiar essa imagem exatamente igual. Eu estou dizendo isso, mas por favor, não copie os exemplos, tá? Mas dizendo. Sim, você pode pegar a imagem e copiar a imagem numa boa. Desde que seja um desenho teu, você que fez o desenho, certo? Ah, e eu posso aproveitar, já que sou eu que estou desenhando e modificar uma coisa ou outra? Pô, o desenho é teu, pode, sem problema. Sou obrigado a modificar alguma coisa? Não, não é obrigado, mas pode, com certeza pode. Certo? Essa primeira parte da. Peraí, deixa eu ver. E cores neutras, tipo preto, branco e cinza? Tiago, essa é uma boa pergunta, mas é uma pergunta também bastante polêmica. Toda vez que eu respondi não, não tem problema, geralmente eu me dou mal, tá? Deixa eu explicar o porquê. Em teoria, como você bem colocou, preto e branco são neutros, não deveriam interferir na composição. A princípio, não deveríamos ter problemas com elas. Quando eu falo não tem problema nenhum, vocês podem utilizar, o que eu já recebi? A composição quase que toda do aluno ser preto e branco e a cor ser só um acessório. Então, não, nesse caso não é legal, tá? É importante que seja um inverso. A predominância da cena, por exemplo, se eu fosse pegar essa cena, então se a gente fosse puxar essa cena, apesar dela ter de diferentes cores, tá? O que, que predomina? Então, predomina um tom de verde e um pouco do amarelo. Então, basicamente é isso que predomina, tá? Eu tenho outras cores? Tenho. Tem até inclusive o preto? Tenho. Tem o branco? Tenho. Mas preto e branco não são predominantes. Predominante é a cor, seja a cor qual for. Preto e branco pode participar da cena? Pode, sem problema nenhum. Inclusive, tanto faz, tá? Vocês vão ver depois na composição de análogo e complementar, que é a próxima etapa, só não vou confundi-los, mas preto e branco é neutro. Agora, não faça a composição de forma que o preto e branco sejam dominantes na cena. Não é legal, tá? Legal é justamente a cor, seja a cor qual for. Pode utilizar os softwares, pode utilizar o app, pode utilizar o que for. Mas predominante na cena são as cores, não preto e branco. Preto e branco pode ser utilizado? Pode, e não deveria influenciar na cena, já que eles são neutros. Beleza? Pô, tá aí, uma boa pergunta. Todos esses desenhos apresentados foram feitos digitais?
Coincidentemente, sim, tá? Eu acabei pegando só exemplos digitais, mas tem bons exemplos também manuais, tá? Tem também. Então, para a galera que for dessa vertente tradicional, ficar assim, e agora? Todos os bons exemplos são digitais. Não, não é verdade. Coincidentemente, eu selecionei os digitais, mas pode ser tradicional, sem problema nenhum. O personagem tem que ser um ser, tipo, não pode ser. Não, não tem uma obrigatoriedade, não. Não precisa ser algo, um personagem, um ser animado, nada disso. Pode ser uma composição, pode ser uma montanha, pode ser o sol, pode ser, seja lá, um sol bastante realista, um sol com óculos escuros, do jeito que você quiser, pode ser uma montanha, pode ser um herói, pode ser o que for, tá? Não tem essa obrigatoriedade, não. O importante é esse padrão do desenho. Só o que é importante destacar, tá? Indiferente se você vai ter um personagem ou não, você precisa ter um elemento de primeiro plano e um elemento de fundo. Isso é importante. Então, por exemplo, poderia ser uma montanha de primeiro plano, ela não chega a ser necessariamente um personagem, mas é um objeto de destaque, então tá essa montanha em primeiro plano, e tem esse cenário de fundo, seja nuvens, seja montanhas atrás, o que for, em segundo plano, que seria o cenário. Todos dois nessa combinação de cores análogas. Beleza? Só segurem por enquanto, porque a gente vai ter a próxima atividade que ela vai se combinar com essa. Mas só para a gente tentar fechar essa primeira. Entender essa primeira metade, atividade 6, ok. Alguma dúvida ainda? O como executar, qual vai ser a minha ideia, isso ainda está um pouco nebuloso, eu entendo, tá? Mas só vamos avançar até o final, tentar ver a próxima, para vocês fecharem a ideia como um todo. Só porque se ficar pensando metade, metade, depois na hora de integrar dá mais trabalho. Por isso que eu já apresento as duas, inclusive, no mesmo dia. Beleza? Mas a princípio, respondendo sim, não é obrigado a ser um personagem. Certo? Segura esse prazo aí também, segura. Então, na verdade, assim, temos esse prazo inicial, depois eu vou falar a concorrência, mas o porquê que é estabelecido dessa forma eu vou explicar já já. Mas segura. Por enquanto, quinta da próxima semana. Sim, hoje é terça, para a próxima quinta. O semestre está acabando, né? Não tem jeito. Beleza? Podemos avançar? Certo. Então, Henrique, aí é uma outra pergunta também muito nebulosa. É muito arriscado eu falar que sim ou que não. Sempre que eu falo que não, não precisa ser tão detalhado assim, a pessoa vai lá e entrega um quadrado. Pronto, é um quadrado colorido e o fundo é chapado. Está errado? Errado não está, mas também não é um bom exemplo, né? Então não é um bom exemplo. Não precisa ser nem 8 nem 80, tá? Não tão detalhado, mas também não sem nada. Então, sempre legal ter um acompanhamento. Professor, estou pensando em fazer algo assim. É legal, fica legal? Aí é mais fácil do que falar sim ou não. Sim ou não é sempre muito arriscado, tá? Então, precisa ser detalhado assim? Não, não precisa. Mas esse não precisa, aí eu gero muitas armas contra a minha pessoa, porque a pessoa pode fazer um triângulo, o que for, qualquer, tem uma figura e tem um fundo. Não, está errado. Mas também não é merecido de 10, né? Beleza? Muito bem. Segunda parte agora, tá? Tentando entender o complemento dessa atividade. Atividade 7. Não sei se vocês já tiveram, acredito que sim, em autoração pixel art. Certo? Acredito que sim, acredito que vocês já fizeram, trabalharam aquela coisa toda. Muito bem. Considerando pixel art, na atividade 6, essa que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, vocês criaram uma imagem. Na imagem, figura e fundo com cores análogas. A atividade 7 agora. Ela vai ser basicamente a mesma coisa, figura e fundo com cores análogas. A diferença é que ela é feita em pixel art. Pô, professor, e agora? Eu não tenho computador, não vou poder fazer. A gente negocia isso tudo, tá? Mas a princípio, como que ela foi planejada? Depois as vertentes, como é que a gente vai desenrolar isso? Cada caso eu analiso de uma forma, tá? Mas enfim, de uma maneira geral, pixel art. Muito bem. A estrutura é a mesma, tá? Personagem ou não, uma figura de primeiro plano e o fundo com cores análogas. Todos os dois com cores análogas.
O que pega agora? E é justamente para vocês pensarem no conjunto, no contexto. Temos um lado, atividade 6. Temos o outro lado, atividade 7. Cores análogas da atividade 6 entre figura e fundo. Cores análogas da atividade 7 entre figura e fundo. Atividade 6 e 7 vão ter cores complementares entre si. Beleza? Conseguir entender esse outro ponto? Temos cores análogas de um lado, cores análogas do outro. Entre um e outro são cores complementares, certo? Já vou explicar com exemplos. Mesma coisa aqui, tá? Cores análogas entre figura e fundo. A diferença é que agora temos em pixel art. Beleza. Cores análogas, mesma coisa, tá? Mesma história, aquilo que já foi visto. Não utilizar a paleta monocromática, mesma história, tá? Segue o mesmo princípio da atividade anterior. A diferença é que agora estamos aplicando pixel art. E a combinação entre os dois, tá? Figura e fundo com cores análogas. Entre uma atividade e outra, cores complementares. Certo? Essa combinação de cores eu recomendo bastante vocês utilizarem os softwares, aplicativos, etc., para fazer esse padrão cromático, tá? Para não gerar dúvidas ou erros. Não são raros as vezes que os alunos, inclusive, compartilham as paletas comigo para mostrar que eles consultaram e que isso foi pensado. Certo? Vou repetir. Deixa eu mostrar os exemplos que eu acho que fica mais fácil. Lembrando, tá? Essa parte, tanto de cores análogas quanto de complementares, não deve ser monocromático e não precisa ser, por exemplo, o violeta tem que ser automaticamente ali contra, o roxo com o amarelo, etc. Não, pode ser as das laterais, etc. Como vocês já viram na teoria, como vocês já viram nos softwares, etc. Beleza. Vamos à parte prática, que talvez consiga clarear um pouco mais vocês. Atividade 6. Atividade 6 anterior, que eu já tinha explicado. Um desenho manual ou digital, ou intercalando os dois, como vocês quiserem. Beleza? Um desenho. Pronto. Seja ele qual for. Atividade 7. Um desenho em pixel art. Beleza? Consegui integrar os dois desenhos, 6 e 7. 6 tem cores análogas, 7 tem cores análogas, entre 6 e 7 são cores complementares entre si. Certo? Podemos ver exemplos? Na verdade, vocês já viram, mas vou complementar. Vamos lá. Lembro da atividade 6, que eu mostrei para vocês agora há pouco? Cores análogas. Foi um desenho feito aplicando essas cores, certo? Como que ele poderia complementar com a atividade 7 agora? Atividade 7, feita em pixel art, com cores análogas, cujas cores análogas são complementares em relação à atividade anterior. Atividade 6, cores análogas, tons quentes. Atividade 7, cores análogas, tons frios. Combinando um com o outro, esse é o resultado. Vai chegar a hora que eu vou fazer a proposta para vocês e a gente vai discutir, tá? Mas por enquanto, vamos a esse padrão, certo? Calma, relaxa. Não vai muito mais do que isso, tá? Chegamos já no ponto final. É isso, basicamente é isso. Não, deixa eu aproveitar e explicar, Adriele. O teu pensamento não está errado, tá? O que você poderia fazer? Você poderia fazer um mesmo desenho, é o famoso clichê, né? Eu vou falar, mas eu já abri mão dos clichês, sempre que eu falava não fazer, sempre fazia. Mas o que é muito feito, tá? É horrível quando eu falo, porque aí parece que é um gabarito e vocês todos vão tentar fazer isso, mas é explicando possibilidades. Um clichê muito grande, tá? Quando você tem um close de um personagem, onde você faz metade do rosto o herói, metade do rosto o vilão.
E aí metade das cores, por exemplo, padrões quentes para o herói, cores frias para o vilão. É possível? É possível. Então, é uma possibilidade, tá? Então, não é obrigatório, mas pode ser. Exemplo anterior que eu mostrei para vocês. Atividade 6, cores análogas. Isso, já são as duas aí, tá? Então, elas são iguais, porém diferentes. Exato, elas são complementares. Perfeito. Complementares. Elas levam o mesmo princípio, tá? Personagem, figura, fundo com cores análogas. A diferença é que um vai utilizar a técnica de pixel art, a outra técnica livre, e elas vão se combinar através desse padrão de cores complementar. Por isso eu já dou a dica, tá? De vocês já pensarem o todo. Quando for pensar em cor, já pensa no conjunto. Porque vocês podem se complicar. O que acontece às vezes? A galera se empolga com essa coisa que não pode ser monocromático, não pode ser monocromático, não pode ser monocromático, e utiliza uma extensão de cores muito grande numa atividade, por exemplo, na atividade 6. E aí quase não sobra cor para a atividade 7. Então a pessoa ela se cria uma prisão que ela mesma criou. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Dimensão do padrão dos pixels é livre, tá? É livre. Já tentei estabelecer isso também. Enfim, logicamente, quem fizer com menos pixels, na hora quem fizer um para um, né? Depois tentar combinar as duas imagens, não vai ficar legal. Então, tentem criar, mesmo que com menos pixels, depois vai ter que dar uma esticada na imagem, mas não se preocupem muito com isso, tá? Podem ficar tranquilos. Vocês definem. Nem 8 nem 80, eu diria, tá? Não criem um padrão muito grande de pixels, até porque dá muito trabalho, e não façam um padrão muito pequeno de pixels, porque também é muito difícil vocês conseguirem criar algo muito rico com poucos pixels, tá? Então eu vou fazer um padrão, uma malha de 15 por 15. É difícil, tá? Então é bem difícil. A primeira atividade pode ser estilo livre. Sim, perfeito. No caso, pode fazer as duas em pixel art? Então, idealmente não, porque não vai ter o contraste, né? Então, o que eu diria é o estilo livre, desde que não seja pixel art também. Até porque para elas não combinarem. A ideia é elas contrastarem, tá? Mas sim, vamos colocar essa prerrogativa. Pode ser qualquer estilo, exceto pixel art, para não ter a imagem toda em pixel art, certo? Mais exemplos, então, vamos lá. Atividade 6, atividade 7. Cores análogas também. Cores análogas da 6, cores análogas da 7, cores complementares entre 6 e 7. Combinando as duas, certo? Outro exemplo. Outro exemplo, que esse eu acho legal pelo seguinte: elas compartilham o mesmo cenário. Não sei se vocês perceberam, a árvore central é a mesma. O cenário 1 está à noite, outro cenário está de dia. É um clichê? É um clichê, mas ficou muito bem implementado. E aí fez justamente a vilã de um lado, a heroína do outro. Outro que usa dia e noite também, está aqui. Muito bem aplicado também. São alunos. São alunos. Esse, por exemplo, a imagem de baixo é um padrão de pixels bem alto. Eu não recomendo, tá? Dá muito trabalho. Então, na parte. Pois é. Dá muito trabalho. Então, isso leva um tempo danado. Não recomendo. Reforço. É permitido? Permitido é. Mas não recomendo. Dá muito trabalho. Muito trabalho. Dúvidas? Conseguiram entender a proposta? O que eu posso sugerir, tá? O que eu posso comentar com vocês? Deixa eu explicar. Prazo. Prazo, então, dia 27. O que eu posso fazer com vocês? O que é muito arriscado, mas que eu posso fazer. Como a atividade 6 e 7 estão integradas, o que a gente pode fazer? O acordo. Eu posso fazer o acordo de ignorar o primeiro prazo do dia 20 e deixar as duas entregas para o dia 27. Deixa eu explicar o porquê que eu acho isso arriscado.
Não vejo problema nenhum em transformar essa data, como eu estou dizendo para vocês, numa boa. Se vocês toparem para mim, também eu estou numa boa. A única coisa que eu tenho medo, tá? Justamente por não ter um prazo inicial entre 6 e 7, de não diferenciar esse prazo, ou seja, se vocês atrasarem para as duas, complicou. Porque quando tem uma antes, uma entrega antecipada, ou você atrasa uma, ou você atrasa as duas. Dificilmente você atrasa as duas. Quando você tem um único prazo para as duas, periga de você não entregar nenhuma das duas. Então, tenham essa consciência. Como eu disse, não tenho problema nenhum de modificar esse prazo, deixar as duas entregas para o dia 27. Eu não posso empurrar muito mais do que isso, tá? Até porque vai comprometer o bloco criativo. Mas, enfim, pegando essas duas, podemos juntar para o dia 27, mas desde que vocês tenham essa consciência e responsabilidade de saber que vão ter que entregar as duas no dia 27. Beleza? Professor, pode prorrogar a atividade 7 para depois. Não posso, tá? Então vamos manter as duas para o dia 27. Certo? Não, é aquela história. Você promete que vai se comportar? Prometo, prometo, prometo. Só virar as costas, né? Não. Como é que vão ser as dinâmicas das próximas aulas, tá? Basicamente acompanhamento. Então, eu vou enviar o conteúdo na próxima aula, dando spoiler, tá? Eu modifiquei o nosso último desafio. Nosso último desafio, em teoria, era para ser os animais low poly, mas eu modifiquei, tá? Ia vir teoria nova, o prazo já está bem curto. Eu vou seguir com pixel art. Depois eu vou trazer a proposta depois nessa quinta-feira agora para vocês verem. Então, o último desafio da disciplina vai ser pixel art. Mais uma vez, opcional. Quem quiser participar, legal. Quem não quiser também, de boa. Mas vai ser pixel art. Vai ter essa modificação, tá? Eu vou modificar agora e eu vou mandar um material sobre pixel art também nessa quinta, tá? Mas as próximas aulas, como vocês vão ver, vai ter até dia 27, então, essas duas atividades para entrega. Então, vai ser as próximas aulas, encontros síncronos, etc., para acompanhamento. Vai pensar numa outra de encontros síncronos, que falem mais do que eu preciso ver os trabalhos e comentar, tá? De repente a gente faz pelo Discord, enfim, a gente tenta procurar algumas alternativas, mas é para vocês produzirem, tá? Então, quem se condicionar a pelo menos utilizar esses espaços das aulas para produzir, não vou dizer que já tem a atividade pronta, mas já tem uma atividade bem encaminhada. Então, isso já vale a pena. Apesar do prazo ser curto, tá? Ainda é bastante possível. E depois o bloco criativo, eu vou antecipar. Não prometo que já na próxima semana, mas enfim, eu vou antecipar para vocês o quanto antes, para vocês já terem ideia do que é a atividade e se programarem também. Como é a atividade de recuperação de nota? Rezar. Basicamente rezar para tudo dar certo. Ah, tem que acreditar. Não, tá. A pessoa tem que rever todos os trabalhos de vocês, não, ninguém merece. Dúvidas? Conseguiram entender a proposta da atividade 6 e 7? Elas se complementam. A sugestão que eu dou, tá? Pensa como um todo. Pensa já na composição toda, pensa na paleta de cores todas. Pode utilizar os softwares, os aplicativos, o que for. Façam testes, vejam assim, se eu utilizar essa paleta de um lado, do outro, como é que vai ser? Esses softwares, esses sites têm todos sempre a opção, tá? Cores análogas, cores complementares, ele já vai dizendo, então você já pode indicar as cores. Estou pensando em utilizar um personagem que tenha esse padrão de cores. Ah, importante. Lembrei do negócio agora para comentar as cores. Quero utilizar, pô, sei lá, deixa eu pensar alguém aí. Indiferente personagem, seja de qual for, tá? Quando eu vou citar qualquer um, vou acabar errando. Mas enfim. Eu quero utilizar um personagem, por exemplo, que a roupa dele, por exemplo, é toda laranja, mas tem detalhes em azul. E o outro lado da minha imagem
eu quero utilizar justamente um personagem que tenha esses elementos em azul. Então, o que é sugerido? Outra coisa, cor de pele, por exemplo. Então, eu tenho um personagem que tem uma cor de pele que não vai combinar com aquele meu lado da composição. Como é que eu adequo isso? A palavra é justamente essa. Adequar, tá? Vocês não precisam ser, e aí entendam a métrica. É preferível que vocês sejam fiéis à proposta do exercício do que ao personagem original. Por exemplo, eu prefiro que vocês modifiquem a cor da pele do personagem para se adequar com a paleta de cor de vocês, do que colocar o personagem nas cores originais e a paleta ficar errada. Entenderam isso? Isso é importante. Pode ser uma paisagem, não tem problema nenhum, mas sempre lembrando dessa métrica, tá? Eu prefiro que vocês adequem uma iluminação, algum estilo, qualquer coisa que for, mas que siga a paleta de cores de vocês, a paleta de cores correta, tá? Mais importante do que associar um personagem original, uma paisagem original, seja o que for, nas cores corretas, cores fiéis à imagem original, é importante que vocês adequem a paleta de cores do exercício. Se vocês definiram que a paleta de cores do lado esquerdo é essa, não interessa se a cor do personagem é azul, amarela, ou enfim, o que for. Vai ter que adequar essa paleta que vocês escolheram. Isso é importante, tá? Ah, mas é só um detalhe da roupa dele, não sei o quê. Evita. Modifica a cor, altera, mas sejam fiéis à paleta de cor que esteja correta no exercício. Então, deixa eu explicar. Eu posso mandar. Só deixa eu responder a Jasmine. Diga, Jasmine. Professor, você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então, eu queria perguntar uma coisa. Eu tava pensando no desenho, né? E aí eu já tenho uma ideia que eu até comecei a fazer um dia. E ele é metade, assim, tons mais escuros e metade tons mais claros. Só que eu posso, tipo, enviar, fazer um desenho só, é metade da folha uma coisa, metade outra, e enviar nas duas atividades? Assim, sabendo que a segunda parte tem que ser em pixel art, né? Mas é que eu acho que vai fazer mais sentido se for junto, entendeu? Eu não entendi muito bem. Explica de Não, novo, né? por favor. Tá bom. Não. Tá, então assim, digamos, eu fiz um desenho, Certo, aí digital. certo, Aí metade é a atividade 6. E a outra certo. metade do desenho é a atividade 7. Ah, ele é um desenho Entendeu? inteiro, mas que você vai Isso. repartir. Vai fazer metade para É, 6, isso. metade para 7. É O isso. desenho em si não tem problema, tá? Da tua composição não tem problema nenhum. O problema é só justamente o que eu tinha comentado, da paleta de cores. A paleta de cores é importante você adequar que metade dele seja um padrão de cores, a outra metade seja um padrão de cores. E essas cores precisam ser análogas em cada um dos lados e complementares entre si. Uhum. Não, Beleza? eu entendi. A questão mesmo era para saber se eu posso enviar a mesma imagem nos dois, entendeu? Porque eu acho que se eu separar ela, não vai fazer sentido. Você vai olhar e vai ficar tipo assim, tá faltando alguma coisa, entendeu? Então, na verdade, na correção, eu sempre junto as duas, porque eu preciso primeiro olhar se você conseguiu escolher não só as cores análogas, mas se você fez as complementares também. Então, eu sempre vou ter. Na verdade, depois a gente pode até negociar se, já que vamos fazer uma mesma data de entrega, se vocês já não juntam esses desenhos numa única composição. Facilita tanto a vida de vocês quanto a minha vida. É, era isso mesmo. Era isso que eu queria fazer, juntar. Que aí, Beleza, na minha cabeça ótimo. fazia mais sentido. Tranquilo. Deixa eu responder aqui. Eu tenho como compartilhar alguns desenhos feitos manuais. Eu tenho, mas sinceridade, eu odeio ficar compartilhando, tá? Porque o problema disso é que dá uma impressão de vocês de gabarito. Então é assim, é simplesmente copiar um exemplo mostrado que é sinal de sucesso. Então, eu evito, tá? Essa vez agora, foi até uns casos raros que eu mostro trabalho de alunos, porque essa atividade ela é muito confusa. E às vezes eu tenho a noção que simplesmente olhar um exemplo já pronto é muito mais fácil do que ficar tentando entender a teoria. Esse é um exemplo clássico, que onde eu vejo o desenho pronto, é muito mais fácil de eu entender do que eu ficar explicando cores análogas de um lado, complementares entre elas.
enfim. Mas essa coisa de ficar compartilhando mais e mais trabalhos, eu não gosto, porque simplesmente acaba forçando muito vocês, aí justamente a criatividade de vocês vai embora, porque vocês acabam, às vezes não por mal, tá? Mas vocês acabam se inspirando muito nesses trabalhos. E aí vocês ficam muito limitados a essas soluções. São soluções maravilhosas? Com certeza são, mas não são as únicas. Então, por exemplo, é obrigatório ter um personagem? Não. Pode ser um cenário? Com certeza pode. Então, são coisas como essa que fogem do lugar comum, tá? Que são interessantes. Então, assim, precisa ter esse nível de detalhamento? Não. Mas sempre na dúvida, consulte, tá? Meu desenho pode ser assim. É muito mais fácil, muito mais pontual de eu responder do que simplesmente perguntas abertas. Tipo, tem que ser detalhado? É muito arriscado dizer sim ou não. Tipo, tem que ser tão detalhado quanto esse? Não, a princípio não. Mas eu não sei também o quão pouco vocês vão detalhar. Então é sempre arriscado dizer sim ou não. Ah, um lado eu fiz um círculo, outro lado eu fiz um quadrado. Pronto, um lado vai ser cores quentes, o outro lado cores frias. Está errado? Não, está correto. Mas é um exercício bem executado? Também não, não é bem executado, apesar dele estar correto. Pode utilizar desenho de atividades passadas, desde que sejam de vocês, sem problema nenhum. Desenhos são de vocês. Lembrando, importante são as cores, tá? Mais dúvidas? Então, a princípio, tá aproveitando de dúvidas, vamos combinar as datas para vocês, fica legal isso? Então, vamos deixar uma entrega única para o dia 27. Lembrando que vocês precisam se comprometer a essa entrega, tá? Aí eu me resguardo de qualquer coisa. Ah, professor, acabei atrasando um deles, não sei o quê, tem como. Não tenho, tá? Não tenho como prorrogar essa data. Então, para o dia 27, obrigatoriamente as duas entregas. Ah, eu fiz atividade 6, faltou a 7. Já era. Então, a vantagem, de certa forma, que eu vejo em combinar as datas é justamente isso, que vocês podem utilizar um prazo maior para conceber a composição no geral e depois utilizar o prazo para executar tudo numa lapada só, né? Então, vai de cada um de vocês. Eu sou da opinião do Henrique, assim. Eu acho que um não negligencia o outro. Quem prefere fazer separado, faz a primeira, deixa separada ali guardadinha, faz a segunda, depois entrega as duas no dia 27. Não tem problema nenhum. Quem achar melhor trabalhar as duas junto, faz e depois no dia 27 entrega as duas. Eu acho que um não anula o outro. Não, não vejo problema. Nos sites colocados aqui para as cores, como geramos as cores complementares da atividade 6? Você vai pegar a cor justamente a predominante da cena, então verde, azul, o que for, você pode selecionar e vai depender muito do site, tá? Você pode tanto escolher ela no círculo cromático em si, ou pegar o código digital da cor, o que você achar melhor. Qualquer software de edição de imagem, tá? Isso vale tanto para quem for fazer digital ou manual. Quem for fazer manual, por exemplo, pode tirar uma fotografia e depois num desses sites pegar conta-gotas, o que for, pegar ali a cor predominante. Isso não está restrito a quem for fazer digital, tá? Então, deixa eu explicar. Quando a gente fala em daltonismo, também tem diferentes níveis, tá? Então, tem uma galera que tem certas restrições a uma determinada escala de cor. Nesses casos, para quem tiver uma limitação mais leve e quiser encarar, a sugestão é simplesmente ignorar essas cores que não faz parte do teu espectro, sem problema. Para quem tiver um daltonismo um pouco mais, com uma escala um pouco maior de cores que não enxerga, nesse caso é um pouco mais complicado, porque vai restringindo cada vez mais, tá? Como eu disse, fiquem à vontade. Quem quiser, inclusive, experimentar, eu vou começar a atividade. Se vê que realmente não vai rolar,
eu desisto. Então tem esse resguardo, tá? Lembrando que isso está sendo um pacto que eu estou fazendo com os alunos, de um resguardo em relação à limitação de conseguir identificar as cores. Não é simplesmente, não quero fazer essa atividade, estou com preguiça, vou falar para o professor que eu não identifico cores. É uma sacanagem, tá? Eu não vou ficar desconfiando de cada um de vocês, até porque eu acho que isso é questão de responsabilidade um para o outro, é um pacto que a gente faz. Então, assim, quem tiver dificuldades reais em relação a isso, problema nenhum, tá? Vale aquele pacto que a gente já fez. Simplesmente ignora essa atividade e a média calculada, simplesmente excluindo essas atividades, certo? Então, vai tirar as 3 últimas atividades e vai fazer a média com as restantes. Para quem for querer sacanear, eu não vou ficar investigando, tá, se a pessoa realmente tem essa dificuldade ou não. Simplesmente vou fazer o cálculo da média, excluindo essas atividades. Certo? Quem quiser, inclusive, testar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou testar. Vai lá, testa, tenta fazer essa parte. Pode ser um esboço pequeno, tá? Mas justamente fazendo algum teste de padrão cromático, ver se consegue identificar isso ou não. Ó, eu estou achando muito difícil, no meu caso está bem complicado. Relaxa, ignora, relaxa. Dá ainda para tentar fazer o desafio de pixel art, tá? Já que cor não é fundamental para o desafio de pixel art, mas para essa atividade em específica, cor é o carro-chefe, então é bem complicado mesmo, tá? Então eu entendo perfeitamente para quem não se sentir seguro ou até mesmo confortável em fazer essa atividade. Beleza. Quem quiser assim se desafiar, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande em relação a isso, mas quero tentar fazer. Beleza, tranquilo, sem problema nenhum. Relaxa, acontece, eu entendo perfeitamente, tá? E é algo que eu preciso respeitar, então fiquem tranquilos. Vocês que vão decidir, tá? E aí pode inclusive fazer até o final e decidir só no final. Falar, ó, eu tentei mesmo, mas não rolou. Então eu prefiro que exclua essa atividade da minha avaliação. Beleza, sem problema. Tranquilo? Mais dúvidas para a gente fechar? De toda forma, enfim, estamos retomando, tá? Então, feliz ano novo, aquela coisa toda. E dúvidas, tá? E principalmente para quem for tiver acompanhando depois o conteúdo gravado, só entrar em contato, tá? Então, eu sei que são atividades mais complicadas e isso vai exigir de vocês essa consulta, tá? Essa consulta comigo, com o Mike, para a gente ficar esclarecendo esse tipo de coisa. Certo? Beleza, pessoal? Encerramos por aqui. Jasmine deixou a mãozinha dela levantada, eu educadamente vou baixar a mão dela. Tá? E vamos nos falando, né? Bom recomeço a todos, espero que com saúde. Vamos conversando. E, como eu disse, a ideia é que as próximas aulas a gente faça um acompanhamento. Então, quem puder já ir adiantando as atividades para a gente ir discutindo, não deixe para a última hora, tá? A última hora é sempre muito arriscado. Hoje até às 23h59 está rolando. Então, hoje até às 23h59 não deixem de entregar a atividade 5 e os desafios 1, 2 e 3. Quem for começar agora, boa sorte, tá? Não são tão rápidos assim, não. Então é possível, mas não é nada recomendado começar agora. Beleza, pessoal? Obrigado a todos. Fiquem bem, fiquem com saúde. Até o próximo encontro. Depois, nessa quinta agora, eu vou estar compartilhando um novo material com vocês, junto com o desafio final da disciplina, e dúvidas também vão entrando em contato. Na próxima terça, eu explico um pouco melhor esse conteúdo no caso de dúvidas. Beleza? Boa noite, até uma próxima e bom recomeço para todos nós. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado.